Boa tarde aí, pessoal. As perguntas que ainda estão caladas é que se fosse o Lula, tá? Se fosse o Lula que tivesse pegado fuzil e granada e ontem atirado na Polícia Federal, se fosse o Lula. Se fosse o Lula que te chamasse uma mulher, além de ser mulher, era uma ministra, de puta, de feia e de vagabunda, tá? Se fosse o Lula que tivesse contratado o próprio irmão como funcionário fantasma para enriquecimento da família de miliciano, se fosse o Lula que tivesse indicado o próprio filho como embaixador nos Estados Unidos, tá? Se fosse o Lula que falasse assim, vamos abraçar eles, pronto, quando a gente abraçou, mete uma granada no bolso e pronto, 20 anos sem aumento salarial. Se fosse o Lula que tivesse dito, vamos aproveitar o Covid e vamos passar o boi, passa a boiada. Se fosse o Lula que falasse que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Se fosse o Lula que falasse, meus filhos são educados, jamais se casariam com uma negra. Se fosse o Lula que fosse amigo daquele bandido do Jefferson, ontem, o que teria acontecido? Se fosse o Lula que tivesse atirado e aquele mesmo policial que prendeu o Lula estivesse ontem rindo e só faltou se abraçar com o Jefferson, se fosse o Lula no lugar, teria essa cordialidade? Se fosse o Lula que tivesse atirado, sairia, sei lá, só faltou chamar um Uber para levar ele, né? Triste situação. Gente, deixa eu ver aqui mais. Gente, é tanta coisa. Eu fico me imaginando, cara, se fosse o Lula que tivesse falado todas as asneiras, tanta baixaria, tantos palavrões ofensivos à sociedade brasileira, o Lula estaria na presidência ainda? Ou já estaria morto? Reflitam, pessoas.